Graça e paz, queridos, bem-vindos ao podcast Escola Bíblica CSN. Hoje a gente começa uma jornada muito especial, né? Com o tema Panorama do Antigo Testamento, primeira aula. E a nossa missão aqui, olha, é mergulhar nas bases mesmo, entender o que a Bíblia representa na nossa fé cristã e dar aquela olhada inicial nos primeiros livros, a Torá. Eles são o alicerce de tudo, né? O mapa essencial antes da gente explorar esse território imenso e fascinante. Então, para começar essa nossa conversa, quando a gente fala de Bíblia, o que exatamente a gente está definindo? É bem mais que só um monte de texto antigo, certo? Com certeza. Olha, teologicamente, a gente vê a Bíblia como a palavra de Deus revelada para nós, um conjunto de escritos sagrados. A própria palavra Bíblia, né, vem do grego, significa livros, rolos. São 66 livros ao todo. 66. Isso, 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo. E foram escritos, assim, por cerca de 40 autores diferentes. 40. Nossa. Pois é, num período aí de mais ou menos 1.500 anos. Mas o que impressiona mesmo é a unidade dessa coleção toda, sabe? Tudo apontando para o plano de Deus que se revela plenamente em Cristo. E essa visão toda, ela se apoia em pilares teológicos importantes, né? Quais seriam os fundamentais para a gente entender essa perspectiva? Sim, tem alguns conceitos que são chave, né? Um deles é a inspiração. A ideia aqui não é que Deus ditou palavra por palavra, tá? Mas que o Espírito Santo guiou os autores humanos, usou a personalidade deles, o estilo de cada um, para que registrassem direitinho a mensagem divina. É o que Paulo diz lá em 2 Timóteo 3,16, que toda a Escritura é inspirada por Deus. Entendi. Guiada pelo Espírito. Exato. E outro pilar é a autoridade. Isso quer dizer que a Bíblia é vista como a nossa norma final, a régua, né, para medir e orientar a nossa fé e a nossa prática cristã. Essa ideia de autoridade me faz pensar como que isso funciona na prática. Porque às vezes a gente encontra passagens que parecem difíceis, né, ou que geram debate para interpretar. É uma ótima pergunta. Reconhecer a autoridade da Bíblia não elimina a nossa responsabilidade, sabe? De estudar com cuidado, de interpretar de forma responsável e sempre buscando a orientação do Espírito Santo. A gente precisa entender o texto no contexto original dele, histórico, cultural, literário, e aplicar com sabedoria para a nossa vida hoje. E sempre em comunidade, né? Submissos ao ensino geral das Escrituras. Não é algo simplista, não. É um engajamento constante com a palavra. Faz todo sentido. É um processo contínuo mesmo. E isso então leva a gente naturalmente para a questão do cânon. Como é que esses 66 livros foram selecionados, reconhecidos como inspirados e com essa autoridade toda? Pois é, cânon. Essa palavra vem de um termo que significa vara de medir ou regra. É a lista dos livros que a igreja, ao longo do tempo, reconheceu como divinamente inspirados. E é importante dizer, não foi uma decisão assim, de um grupinho num dia só, sabe? Foi um processo gradual de reconhecimento, de discernimento pelas comunidades de fé. Levou séculos. Um processo histórico, então. Exatamente. Para o Antigo Testamento, alguns critérios foram muito importantes. Por exemplo, a autoria. Tinha que ser de um profeta ou alguém com autoridade divina reconhecida. A coerência teológica com outros escritos que já eram aceitos. E também o uso, né? O uso constante e amplo pelas comunidades de Israel. O cânon hebraico, esse de 39 livros que as igrejas protestantes adotam, ele já estava basicamente estabelecido bem antes do primeiro século. Foi mais reafirmado ali por volta de 90 depois de Cristo. Ah, entendi. Já as igrejas católica e ortodoxa, elas incluem alguns livros a mais, os chamados deuterocanônicos. Isso se baseia na presença deles na Septuaginta. A Septuaginta, a tradução grega, certo? Isso, a tradução grega do Antigo Testamento. Era muito influente, usada por muitos judeus fora da Palestina e pelos primeiros cristãos também. Essa clareza sobre o cânon é fundamental mesmo. Agora, vamos para o ponto de partida do Antigo Testamento, a Torá. O Pentateuco. É aqui que a história começa a esquentar, né? Exatamente. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. É a fundação de tudo. Nesses livros, Deus se revela de formas, incríveis. Como Criador soberano, que põe ordem no caos. Como libertador poderoso,
que ouve o clamor do povo lá no Egito. O Deus da aliança. Isso. O Deus da aliança, que faz um pacto lá no Sinai e mostra que a graça dele vem antes da nossa responsabilidade, né? Ele também se revela como santo, chamando o povo à santidade em Levítico, e como fiel, mesmo quando o povo falha lá no deserto, como a gente vê em Números. Muita coisa nesses primeiros 5 livros. Muita. Gênesis, por exemplo, não só conta da criação e da queda, mas já nos dá a primeira promessa de redenção, o chamado proto-evangelho, lá em Gênesis 3,15, uma sementinha de esperança logo no começo. E a gente vê a escolha de Abraão, o início da história do povo da aliança. Êxodo, então, detalha a libertação espetacular do Egito, que é um evento central que molda a identidade de Israel. E a entrega da lei no Sinai, que organiza a vida da comunidade ao redor da vontade de Deus. É verdade. A Torá inteira, ela estabelece temas que vão ecoar pela Bíblia toda. Aliança, lei, sacrifício, santidade, promessa. É impressionante perceber essa profundidade já ali, né? Essa conexão inicial em Gênesis 3,15. Essa primeira faísca do Evangelho. Realmente muda a forma como a gente lê o que vem depois. É uma base muito, muito rica. Olha, e se esse conteúdo tem sido edificante para você que nos ouve, considere compartilhar este podcast Escola Bíblica CSN com alguém. Pode ser uma bênção para outra pessoa também. Então, só para a gente recapitular um pouco o que a gente viu hoje, exploramos a Bíblia não só como um livro, né, mas como a palavra de Deus inspirada com autoridade. Entendemos um pouquinho melhor como o cânon foi formado, esse processo de reconhecimento, e demos os primeiros passos nessa riqueza imensa da Torá, de Gênesis a Deuteronômio, que estabelece os fundamentos da história da salvação. Exato. E o mais fascinante é justamente conectar esses pontos todos com o quadro geral, né? A Torá lança os pilares: criação, queda, promessa, aliança, santidade. Tudo que vem depois, no Antigo e no Novo Testamento, constrói em cima desses pilares. O próprio Jesus disse que Moisés escreveu a respeito dele, né? Como a gente lê lá em João 5,46. Que forte isso. Então, ler a Torá com atenção é começar a trilhar o caminho que aponta para Cristo. Reconhecer as sombras, as figuras que já anunciavam ele. Uma reflexão realmente poderosa para a gente levar conosco e continuar pensando, que a gente possa seguir explorando essas verdades, né? E lembre-se que na nossa Escola Bíblica CESINHA temos muitas outras matérias disponíveis para o seu crescimento espiritual. Vale a pena conferir. Até a próxima, pessoal!